Bem, galera, já deu. Fez lá o xixizinho, tudo a ver com a DH, ok? Tu vai ver que o urinar tem tudo a ver com a DH, o beber água e a liberação dessa água que você ingeriu tem tudo a ver com a DH, com o hormônio antidiurético. Olha, mas por que a sigla está diferente, né? ADH, hormônio antidiurético, porque os hormônios apresentam uma nomenclatura em inglês, porque é uma língua universal, ok? Porém, em português, né, a gente fala hormônio antidiurético, a gente coloca as palavras em ordem diferente do inglês, ok? Mas vamos lá. Olha a nossa querida adenipófise e os hormônios que ela produz, ok? Vamos falar dela e vamos falar de onde esses hormônios saem e aonde eles atuam. Bem, como eu já falei, saem da hipófise anterior ou adenipófise. Galera, tem um macetezinho aí. A hipófise ela vai ter uma região posterior e uma região anterior, ok? Porque a pergunta em relação à hipófise ela pode estar em cima da posição anterior e posterior ou da nomenclatura convencional, adenipófise e neurohipófise, ok? Então, o macete é o seguinte: a neurohipófise é formada por neurônios. Legal, Léo, é mole. Mas como é que eu vou lembrar que a hipófise, neurohipófise é a hipófise posterior? Mole. A adenipófise, A de anterior, ok? A neurohipófise não tem o A de anterior. Então, adenipófise, hipófise anterior, neurohipófise é o que sobrou, hipófise posterior. Adenipófise na frente, neurohipófise atrás, beleza? Guarda esse macetezinho porque vai ajudar, eu uso muito ele. Acabei de usar e vocês nem perceberam. Vamos lá, ou perceberam, não sei. Meus alunos percebem. Mas vamos lá, hormônios liberadores, adenipófise, lobo anterior, e os hormônios liberados pela adenipófise. Prolactina, atua sobre glândulas mamárias, ok? Gonadotrófico, atua sobre gônadas, testículo, no caso do homem, e ovário, no caso da mulher. Tireotrófico, atua sobre a tireoide. Adrenocorticotrófico, suprarrenal. Somatotrófico, além de outras áreas, atua no osso também, ok? Então nós temos aí vários hormônios atuando de várias formas sobre várias estruturas, ok? Muitas várias, né? Mas é isso mesmo. Mas vamos lá. Recapitulando, prolactina atua na glândula mamária, adivinha, estimulando o quê? Produção de leite. O interessante é que quanto mais a criança suga, né, o peito da mãe, mais estímulo há de produção de prolactina, ok? Mais estímulo há de produção de leite, certo? O cérebro entende isso. Se a criança não suga, não precisa produzir. Mas se a criança suga, é um feedback, né? Tipo, tá tendo estímulo, eu produzo. Não tá tendo estímulo, eu não produzo. Então é por isso que os enfermeiros e os médicos, né, obstetras, ligados à área da obstetrícia, na área médica, eles sempre enchem o saco da mãe. Mãe, põe o neném no peito para mamar, põe o neném no peito para mamar, porque isso vai estimular a produção de leite, ok? Bom, gonadotrófico atua sobre testículo, estimulando a produção de testosterona, né? E atua também sobre os ovários, estimulando a produção de progesterona e estrogênio, e também na maturação do óvulo, e no caso do testículo, também na maturação do espermatozoide. Que hormônios são esses, Léo? O FSH, o LH, vamos falar deles especificamente lá na frente. O tireotrófico, quase quebra a língua, estimula a tireoide a produzir os seus hormônios, os hormônios que participam do metabolismo do nosso organismo. Adrenocorticotrófico atua sobre as suprarrenais, estimulando, por exemplo, a produção da adrenalina. Somatotrófico atua sobre várias regiões do corpo, inclusive o osso, determinando seu crescimento, ok? Vamos lá, continuando então. Hormônio do crescimento somatotrófico é o hormônio que a gente vai falar primeiro, o GH. Promove o crescimento de todas as cartilagens dos ossos, influencia no metabolismo de proteína, carboidratos e lipídio. Pô, se você está falando de crescimento, você vai ter que ter matéria-prima. E a matéria-prima para o crescimento sempre é açúcar, proteína, gordura, ok? Vitamina e são reguladores, né? A vitamina, a água, sal, são necessários. A vitamina basicamente é reguladora, regula o funcionamento. Mas o cara que está lá na construção mesmo, o cara que está fazendo parte, é peça fundamental da estrutura, é peça mesmo, tipo tijolo na obra.
carboidrato, proteína e lipídio, ok? Então, se o GH está estimulando o crescimento do músculo, o crescimento do osso, é necessário com que haja material, matéria-prima para que isso ocorra. Matéria-prima no nosso corpo é sempre açúcar, proteína e gordura, lipídio. Lipídio, carboidrato e proteína, ok? Bom, deficiência da produção de GH vai determinar o nanismo. Cara, essa figura está muito engraçada, né? Não foi eu que escolhi, não, foi o próprio curso. Mas é a minha cara essa figura, bem engraçada. Bom, gigantismo, ou seja, aumento da produção, gigantismo, pouca produção é o nanismo, certo? Além de outros fatores que também são desencadeados pelo excesso da produção de GH, né? Olha o tamanho da língua do sujeito, essa menina aqui com a boca muito estranha, a mão maior do que a mão do cara normal. Aqui você vê as articulações muito inchadas, dente separado, porque provavelmente o maxilar é maior do que a arcada dentária deveria acompanhar, mas não acompanha porque a estrutura óssea cresceu e os dentes não acompanharam. Então nós temos deficiência na infância provoca o nanismo, excesso na infância provoca o gigantismo e excesso no adulto provoca a acromegalia, que são todos esses sintomas aqui que o indivíduo pode vir a manifestar. O importante é a gente entender que aonde eu vou ter a maior concentração de GH? No período da infância, claro. Né? Porque eu, embora seja um garoto de 38 anos, já não tenho uma quantidade de GH tão grande, porque não é interessante para mim crescer mais, ok? Eu já estou numa estrutura média, eu tenho 1,76 m, né, a média, a estrutura média do brasileiro, 1,76 m, nem muito alto nem muito baixo. A molecada tem crescido mais, uma linha de pesquisa, né, séria até, várias linhas, inclusive, que determinam que, na verdade, o crescimento do jovem adolescente jovem está sendo determinado pela grande quantidade de hormônio nos alimentos, etc. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho mais uma convicção de que não do que sim, porque tudo aquilo que a gente digere, a gente quebra, a gente retransforma aquele troço em outra coisa. Então, se eu estou ingerindo hormônio, esse hormônio vai ser degradado, vai ser quebrado. Eu não vou usar o hormônio, eu vou usar peças dele para poder construir aquilo que eu quero. Então, na minha concepção, é meio balela, mas tudo bem, veneno não é legal você comer, o veneno pode determinar algum mal. E, de fato, os elementos que a gente come, né, estimulam o crescimento. O pintinho nasceu, daqui a algumas semanas o bicho já está pronto para ser abatido, então alguma coisa está sendo colocada ali, né? E essas coisas novas sempre me deixam muito encabulado, muito amedrontado. Eu não acredito muito na ideia de que os hormônios são ingeridos e isso que está desencadeando o crescimento da molecada, mas eu também entendo que coisas estão acontecendo. Talvez não diretamente, mas indiretamente, né? A gente não, como eu falei, não utiliza o hormônio íntegro, a gente quebra ele para utilizar as pecinhas dele. Meus sobrinhos, meu cunhado são grandes pra caraca. E a família anterior tem uma estatura normal. Então no mínimo curioso que a molecada está tendo uma tendência ao crescimento diferente da minha geração. E a gente, claro, tem associação com o GH, não tenha dúvida disso. Agora, por que esse GH está sendo mais utilizado nessa molecada, não sabe por quê. Darwin diria com certeza de que a altura favorece o cara. Né? Hoje em dia nós entendemos que o cara mais alto é o cara que chama mais atenção, então a mulherada fica mais ligada no cara, e no reino animal é assim, o cara mais chamativo é o cara que vai ter mais fêmeas para copular, embora na espécie humana existe uma coisa muito complicada que é a consciência, né? O cara que está no meio natural, né? O índio, por exemplo, eu não sei, algumas tribos têm a monogamia, né? O cara casado com uma mulher só, mas existem várias condições animais aí onde o cara é poligâmico, né? Mas a consciência é o que quebra. Eu não traio minha mulher porque a minha condição religiosa, enfim, mas a questão da consciência também, eu entendo que me incomodaria bastante. Eu não estou falando mentira, não. Quando eu falo isso, ninguém, essa cara, com essa cara, né, eu não tenho coragem de fazer porque me incomodaria, eu tenho consciência. Certa vez eu estava falando com um colega, vamos lá bater um papo aqui rápido, sobre traição. O colega falou, pô, Léo, trair, tal, trair não sei o que, tá maneiro. As mulheres são diferentes, etc, etc. Aspecto, forma, gosto. Eu falei, beleza, assim. Ele é igual o cavalo, pô. Quem seleciona
É a égua, pô. O cavalo ele vai estar para pegar todas as éguas. Aí eu falei para ele assim, então faz o seguinte, meu querido, pergunta pro cavalo se quando ele trai a égua que ele pegou, se vai fazer mal para ele na consciência dele. Uma diferença do ser humano e dos outros animais é justamente a consciência. É a autoavaliação, né? Tipo assim, caraca, eu tô fazendo besteira. Isso é bom e ruim. Vamos lá. Então eu não consegui convencer o colega, ele também não conseguiu me convencer, mas que se dane, eu falei, ele também falou. Discussão é sempre legal. Mas vamos lá. Bem, adeno-hipófise, hormônio tireotrofina, TSH. São os hormônios que estimulam a tireoide ao seu funcionamento. Estimula a glândula tireoide a produzir hormônios tiroxina. Deficiência pode causar hipotiroidismo, excesso pode causar hipertiroidismo. Isso eu acho muito interessante, abrir aspas e posteriormente fechar pelo seguinte, uma explicação interessante, né? A gente ouve muito as pessoas mal informadas, as pessoas que ficam vidradas no Big Brother, enfim. Aí eu tô vendo muito as pessoas falando o seguinte, a pessoa fica imbecil, né, cara? A gente vai vendo tanta besteira, vai lendo tanta besteira que a gente vai imbecilizando, vai ficando imbecil, né, cara? Mas, enfim, vamos voltar à realidade, que nós não fomos formados para sermos imbecis, porque senão nossa estrutura nervosa não seria o que é. Então vamos ouvir coisas interessantes. A pessoa menos informada, ela fala o seguinte, né? Fila de posto de saúde, alguns hospitais, você está lá, a pessoa está assim, porque eu tenho tireoide. Porra, tireoide todo mundo tem, cara, tem que ter. Se não tiver tireoide, você vai ter que tomar o hormônio tireoide, que a tireoide deveria produzir, que é o T3 e T4, o tempo inteiro. Mas o fato é o seguinte, a vida inteira, eu tenho tireoide, a pessoa muito gorda, é porque eu tenho tireoide, a pessoa muito magra, porque eu tenho tireoide. Tireoide todo mundo tem. O que você vai ter de diferente é o seguinte, se a tireoide está funcionando demais, você vai ter o que nós chamamos de hipertiroidismo. E se ela está funcionando de menos, nós vamos ter o hipotiroidismo. Todas as duas condições determinam o aumento da tireoide. E é uma condição que leva a uma anomalia anatômica, não chega a ser uma aberração, é uma anomalia anatômica chamada de bócio. Nós tínhamos aqui no Brasil uma incidência muito grande, algumas décadas atrás, de bócio endêmico por conta da falta de ingestão de iodo. Por quê? A tireoide necessita de matéria-prima. E a matéria-prima, uma das matérias-primas principais para a produção de seus hormônios é o iodo. Na falta do iodo, o indivíduo vai ter baixa produção de hormônios da tireoide, hipotiroidismo. O indivíduo, a tireoide, por tentar suprir essa carência, ela vai tentar funcionar e vai acabar crescendo. E também no hipertiroidismo acontece a mesma coisa. Pela maior funcionalidade da tireoide, o cara também pode apresentar o bócio. Então, o bócio pode ocorrer tanto no hipotiroidismo quanto no hipertiroidismo. Vou entender porque o cara com hipo engorda e o cara com hiper emagrece. Pelo seguinte, quando o cara tem, como os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, que são estimulados pelo TSH, ou seja, a hipófise produz o TSH cai na circulação sanguínea e vai lá para a tireoide. Né? E a tireoide é estimulada a produzir o T3 e T4, que são hormônios diretamente ligados ao processo metabólico, na quebra dos nutrientes, na absorção dos nutrientes, basicamente, mais na absorção do que na quebra. Nós vamos ter, então, quando ocorre a maior produção de T3 e T4, consequentemente, o metabolismo do cara está mega acelerado, o cara emagrece. E por conta do aumento desse metabolismo, o cara também acumula gordura, né? Não se sabe muito bem por quê, mas o indivíduo acumula gordura na base do olho, né? Então ele vai ter o olho sobressaltado, né? Aquele olhão enorme, tipo Caruso, pessoa, excelente comediante aí da nossa televisão, do Multishow basicamente. Então aquele olho sobressaltado, né, por conta de deposição de gordura no fundo do olho, lá na fossa ocular, né, entre a fossa ocular e o olho eu tenho deposição de gordura ali. No hipotiroidismo, nós vamos ter, então, baixa produção de T3 e T4, metabolismo desacelerado, a tendência é o cara acumular mais do que metabolizar. Então, o indivíduo acaba engordando. Hipotiroidismo leva o indivíduo a engordar, o hipertiroidismo leva o indivíduo a emagrecer. Beleza? Agora, tireoide todo mundo tem.
Adrenocorticotrófico, ACTH, estimula o córtex da medula suprarrenal a produzir hormônios glicocorticoides, cortisol. Seguinte, corticoide é uma substância muito utilizada no tratamento, basicamente, de asma e etc., né? Problemas respiratórios. Nós produzimos cortisol, e o cortisol é um excelente estimulante à inflamação e etc. É uma substância que desencadeia vários fenômenos dentro do nosso corpo, dentre eles retenção de líquido. Então, quando a gente tem que ingerir corticoide, a nossa glândula suprarrenal, por conta de ter pouco aviso, né, pouca produção de ACTH, feedback. Se tem muito cortisol, no caso corticoide, que é a medicação, na nossa circulação sanguínea, é necessário que haja a baixa produção. Então, a hipófise produz pouco ACTH e, consequentemente, o córtex da suprarrenal, já vou explicar o que é isso, apesar que não, já está dizendo aqui, ó, córtex é essa região aqui, ó, medula meio, córtex, a casquinha, né? Porque existe, os órgãos maciços, eles vão ter córtex e medula, assim como o cérebro tem córtex e medula, a suprarrenal também vai ter córtex e medula. O ACTH, ele age sobre o córtex renal e produz o cortisol. Córtex e cortisol. Voltando lá, quando a gente ingere corticoide, né, a gente produz pouco cortisol. E o cortisol é necessário para os nossos processos metabólicos. Então, resultado, quando a gente para de tomar o corticoide, a gente não pode parar de uma vez só. A dose ela tem que ir diminuindo gradativamente para o meu corpo ir suprindo essa deficiência por conta da grande quantidade de corticoide que tinha no meu corpo mediante um tratamento, por exemplo, de uma asma, de uma bronquite. Ok? Então, eu não posso, de repente, estar tomando 10 gramas de corticoide, 10 miligramas, enfim. Lembrando que eu não sou médico biólogo, mas vamos lá. E de repente parar 10 e pum, parei, de uma hora para outra terminei o tratamento. Não, cai para 5, para que o nosso corpo venha se readaptar e haja um estímulo para a produção do cortisol, que é um hormônio, é uma substância extremamente necessária no nosso corpo, ok? Bem, prolactina, né? Então, estamos falando de hormônios da adenopófise ou hipófise anterior. Falamos, só para relembrar, falamos inicialmente do GH, falamos posteriormente do TSH e do ACTH, ok? E agora nós vamos falar da prolactina, certo? LTH. Bem, a prolactina, como já visto, atua sobre as glândulas mamárias. Desenvolvimento das mamas, produção de leite e homens, função desconhecida. Olha que curioso. Prolactina, tanto homem quanto mulher, veja bem, testículo só eu tenho, ovário só você, menina, tem. Porém, os hormônios que estão em você, que são produzidos pela hipófise, também estão em mim. Então, também vou ter LH, FSH, vou. Mas a atuação deles é diferente em mim porque eu tenho testículo. Vai estimular a produção, maturação de célula gamética, sim, igual ocorre na menina, porque ela tem ovário, mas atua na produção de testosterona. E na menina, estrogênio e progesterona. Embora a menina tenha uma pequena quantidade de testosterona e o homem tenha uma pequena quantidade de estrogênio e progesterona, por conta da gordura ser esterificada e acabar sendo modificada a sua molécula mediante a grande quantidade de gordura, esses hormônios passando pela gordura, eles sofrem transformação molecular e testosterona vira estrogênio e progesterona, basicamente estrogênio, e a testosterona pode virar estrogênio, e a testosterona e o estrogênio pode virar testosterona. Então, resultado, meninas têm baixa concentração de testosterona, embora não tenham testículos, e o homem tem baixa concentração de progesterona e estrogênio, embora não tenham ovário, ok? Mas a condição é totalmente diferente. Agora, o interessante é que a prolactina nós dois temos também, eu, homem, e você, menina, tem, mas na mulher você sabe a função, no homem a função é basicamente desconhecida, pelo menos até então, né? Função tem, não se sabe qual é. Bom, e agora vamos falar de um outro hormônio que é o folículo estimulante, que é o FSH, e posteriormente a gente vai falar do LH. Bem, olha que curioso. O FSH, também como hormônio hipofisário, tanto homem quanto mulher tem, no homem induz a produção de espermatozoide, na mulher,
promove o desenvolvimento do folículo estimulante, com isso, estimula o ovário a produzir estrógeno. Ou seja, no homem, amadurecimento do espermatozoide. Na mulher, por conta do amadurecimento do folículo ovariano, que vai liberar o óvulo, por conta disso tem um estímulo da produção de estrogênio, ok? Então, no homem é uma atuação só, na mulher acaba sendo duas. Desenvolvimento do folículo ovariano, maturação do gameta e produção de estrogênio, ok? Que é um outro hormônio que vai atuar de forma muito significativa no ciclo menstrual, que é uma coisa muito cobrada nas provinhas aí ao longo de todo o processo, de todo o concurso público que eu vejo, tem lá uma questão de FSH, LH, né? E o ERG, sem sombra de dúvida, cai, certo? Nos outros estados, sim, já vi algumas outras faculdades de outros estados cobrando também sobre hormônio. Fisiologia humana é sempre muito bem vista pela banca produtora das questões, porque é complicado pra caraca. O cara não faz prova para te aprovar, ele faz prova para te testar, ele faz prova para te reprovar. E se você é aprovado, você é um cara de grande qualidade. Se você é reprovado, você é só mais um. Não é que você é incompetente, não. É que você faz parte da levada, certo? Da maioria dos indivíduos. Né? Normal. Não passou, normal. É por isso que a gente quer que você seja anormal. Que você consiga superar a expectativa da banca produtora das questões. Que você se mostre um indivíduo anormal. O engraçado é que eu estava vendo o Enem de 2014, foi uma lenha. Né? A galera, pegaram pesado aí na parada da redação e a galera meio que cagou mole para a redação, desculpe o termo, mas esse foi o termo. E resultado, tiraram 0, cara, na redação. Eu estava vendo a menina que tirou nota máxima, 1000 na redação. Falou sobre a PEPA, olha que legal, cara. Não é só conhecimento literário, não, é conhecimento global. O Enem, ele cobra isso. Ele quer conhecimento global. Poucas instituições, poucas bancas produtoras de questões, bancas avaliadoras de concurso estão centralizadas a conhecimento literário só. Né? O conhecimento normal não, a maioria agora quer um conhecimento globalizado. Então a menina colocou a PEPA como sendo um dos pontos da sua redação, que foi sobre propaganda infantil, né? Marketing infantil, e foi muito bem colocado. Quer dizer, a menina tinha pleno conhecimento daquele desenho, que é aquele desenho que minha filha inclusive adora, e já tem vários brinquedinhos, né? Estimula a criança a querer aquilo, ela quer aquilo, então ela quer comprar aquilo, e não tem dinheiro, pede o pai para agradar, a criança vai lá e compra, rios de dinheiro de um desenho extremamente mal feito, mas que agrada quem tem que agradar, não é a mim não, é a minha filha de 2 anos. Entendeu? Então, a menina conseguiu ter uma visão global, entendeu? Então, galera, não fica safadado isso daqui não, ó. Isso daqui é fundamental você saber, mas daqui é só a base. Você tem que saber tudo, tem que ver desenho, tem que ver Ben 10, tem que ver Peppa, tem que ler jornal, tem que ler livros diversos, entendeu? Estou com o inferno dentro da minha mochila para ler, já tem anos, né? Começo a ler, tem que fazer prova e tal, e acaba que eu não termino. Do Dan Brown, excelente literatura, né? Ele amarra muito bem a história, né? Embora o melhor dele para mim tenha sido o Código da Vinci, né? Todos os outros livros eu acho muito interessante dele, embora o Código da Vinci para mim seja o carro-chefe. Tem que ler isso, cara. Tem que ver arte, tu tem que estar por dentro, tem que estar inteirado de tudo, porque é isso que o Enem quer. É isso que a banca do Enem quer. Ela quer interatividade, ela quer interdisciplinaridade. Sabe o que é isso? Não tem mais uma matéria só, não. Você começa a ler uma questão de biologia e você termina com uma questão de matemática. A mesma questão que no início você achou que era de biologia, no meio de química, quando tu vê no final é de matemática. Isso é interdisciplinaridade. A escola tem que trabalhar dessa forma, interdisciplinaridade, todas as matérias conectadas e ligadas, entendeu? Então, galera, vai nessa, não se prende só isso daqui não, isso daqui é a tua base, mas aí o conhecimento global é o que está sendo cobrado hoje, certo? Mas eu estou aqui para te ajudar. Então você tem que ser o diferente, tem que ser o anormal, seja o anormal, não seja o normal não seja o que eles esperam que você seja diferente, ok? Vamos dar 10 minutinhos que eu já falei pra caraca, deixa eu ver se eu falei de tudo aqui já. Daqui a pouco a gente vai estar falando de FSH, beber uma aguinha, daqui a pouco a gente está de volta, ok, galera? Tamo junto, hormônio, até o talo.